Federação do Estado de São Paulo dos Servidores Municipais, Damásio Sena. O nosso companheiro Geraldino dos Santos, secretário da Relação Sindical da Força Nacional. Fábio Pimentel, secretário do Servidor Público do Estado de São Paulo. E representando o nosso presidente Danilo, o senhor Adriano Assis Lateri. Passo a palavra inicial para o representante da estadual, Adriano. Bom dia às companheiras, aos companheiros. Trago aqui um abraço fraterno em nome do companheiro presidente da estadual, Danilo Pereira da Silva, da Força Sindical do Estado de São Paulo, e ao mesmo tempo o compromisso com os servidores e servidoras públicas que mantêm o Estado e os municípios funcionando, mesmo diante de tantas dificuldades. Quero parabenizar a iniciativa da companheira Cristina, que é a coordenadora da pasta, que organizou esse importante evento, e quero reafirmar o compromisso da Força Sindical com os trabalhadores, lembrar que nós somos contra qualquer tipo de mudança, de reforma que precarize o ambiente de trabalho, as relações de trabalho, prejudiquem os trabalhadores e reduzam os direitos. Por isso é fundamental esse debate diante de tanta turbulência que nós estamos enfrentando. PEC 32 é um afronte direto na vida dos servidores. Nós sabemos das intencionalidades, sabemos o que tem por trás dessa discussão, sobretudo na questão das estabilidades, sobretudo na questão da política de reajuste salarial e de direitos que foram garantidos com muita luta por categorias tão importantes Brasil afora. Ao mesmo tempo, destacamos uma importante vitória dos servidores do Serviço de Saúde ontem no Congresso Nacional, que tivemos em 2 votações a vitória quase que majoritária dos congressistas, foi o Partido Novo que votou contra, para os agentes de saúde e aqueles que participam do combate a endemias. Voltarão a ter a paridade, aquelas que tinham até 2003, que foram tomados de assalto naquela oportunidade, para na oportunidade das aposentadorias terem o direito de se aposentarem com o salário da ativa e terem também o direito dos eventuais reajustes de acordo com os trabalhadores que estão na ativa. Por isso foi fundamental essa conquista dos trabalhadores. É evidente que essa discussão vai para o Senado, porque isso abre um precedente para que outras categorias, outros segmentos do serviço público caminhem para a mesma direção. Por isso nós aqui reiteramos o compromisso da estadual e quero também saudar aqui todas as lideranças, todos os companheiros e companheiras que dedicaram o seu tempo para hoje estar nesse debate tão importante, o companheiro Geraldino, representando aqui o companheiro Miguel, João Domingos, Cristina, todos os componentes da mesa e representantes e lideranças sindicais. Quero saudar também o companheiro Vitor do Diese, desejar que seja um bom debate em torno dessa discussão, proposta desse tema, que é um tema importantíssimo, das reformas. Nós somos a favor de reformas, sim, mas não de reformas que prejudiquem e que não respeitem os trabalhadores que trabalham, tá certo? Então, parabéns a todos, bom debate, que seja uma ótima discussão no dia de hoje. Passo a palavra agora para o companheiro Damásio Sena, nosso presidente da Federação dos Municipais. Bom dia a todos e todas.
Cadê o bom dia? Tá todo mundo? Bom dia! Ah, Pichoxó. Aí tá faltando o Pichoxó. Aí tá aí. Bom dia, presidente! Espero que todos tenham feito uma boa viagem. A gente que está mais longe no interior, né? Pra ter uma ideia, eu estou em 7 meses de Jundiaí. Cheguei aqui agora, um trânsito violento. Então, eu quero saudar a todos os companheiros, parabenizar a Cristina, que é a secretária nacional do Serviço Público, pelo evento, parabenizar a Cristina, né? Essa guerreira, né? É que não o companheiro aqui da estadual acabou de falar, está fazendo um evento desse numa época que a gente está vivendo, é um troféu, né? E está todo mundo vivendo a duras penas, principalmente nós do Serviço Público, né? Não temos recursos de nenhum lugar. Todo lugar que você vai, não tem. Você pede uma ajuda, não tem. Então a gente tem que acabar entendendo, né? Então a gente, nós da FUPESP, a gente conversa bastante e conversa muito com meu sobrinho que joga com nós lá. E entre nós, da FUPESP, nós já temos um pouco mais de experiência de sobreviver com as dificuldades, porque nós já nascemos com uma dificuldade tremenda. Nascemos em 88, mas só em 94 nós conseguimos a carta sindical. Então, a partir de 94 para cá, é que nós temos um trabalho que possa apresentar para a nossa parte. A Cristina conhece muito bem a nossa luta. Nós estamos aqui na Praça da Sé, com sede própria, mas foi, ó. Aqui. Então, eu quero deixar aqui o nosso forte abraço a todos que vieram de longe. Eu acompanhei lá de Bariri, me ligou outra noite, porque fez a inscrição toda, mas não consegue. Aí isso dói pra gente, né? Mas, eu João Domingo aqui parabenizar o João, que é o nosso guerreiro. O João Domingo tem um moral extraordinário nessa questão de serviço público. Então, não vou me alongar muito, porque somente a saudação. Espero que todos aproveitem a palestra, porque é daqui que nós tiramos os nossos conhecimentos para que a gente possa continuar impulsionando à frente. É que nem falava o nosso querido, finado Tenorinho, né? A gente não pode parar, mas nem para tomar impulso. Né? Lembra do jargão do aí? Não podemos parar nem para tomar impulso. Se parar, tem que vir alguém para empurrar. Então, boa palestra a todos e tenham um bom dia. Palma! Quero passar a palavra agora. Eu estou fazendo um papel que não é meu, fazendo papel de cerimonialista. Então, a sequência, bem, isso não seria eu. Então, aqui nós tropica, mas não cai. Eu quero passar por Geraldino dos Santos, que é o secretário da Relação Sindical, é um dos caras que abraça o servidor público, só falta carregar no colo. Então, eles vêm da iniciativa privada, eles vêm do metalúrgico, mas o acolhimento e a luta que eles têm feito em defesa do setor público é de tirar o chapéu. Muito obrigado. E com a palavra, Geraldino. Quero cumprimentar a doutora Cristina, parabéns, Cristina, pelo evento, nossa secretária, servidora da Força, cumprimentar o nosso presidente Damásio, nosso presidente nacional, nosso presidente João Domingos, alguns tempos, nossos companheiros aqui, Adriano, cumprimentar também o Dias, e quero cumprimentar todas as companheiras e companheiros. Bom dia a todos. Bom dia! Apenas quero aqui justificar a ausência do nosso presidente Miguel. Ele estaria aqui, mas ele foi convocado no Brasil ontem. Ele foi, desde segunda-feira que ele está lá, porque tinha a agenda de Brasília que não para. E hoje e amanhã tem um evento da CSA, que é uma confederação sindical das Américas, que vai fazer um debate sobre a questão da COP. Né? Hoje está lá. Também o Juruna estaria aqui, ele pediu para o Juruna aí, que ele veio embora hoje,
nós estamos em plena negociação da nossa classe, aqui dos metalúrgicos do Estado, e o Juruna fica amanhã. Então, eles pediram para justificar, tanto o secretário-geral como o presidente, né, estão em Brasília lá, trabalhando por nós lá. Cristina, só apenas dizer aqui, né, do nosso compromisso, como disse o Adriano, com os servidores. Quando o João se propôs a conversar com a gente veio para a Força, a Cristina já é pioneira na Força. Vocês podem ter certeza que o companheiro Miguel, nosso presidente, assim como todos nós temos pleno compromisso com os servidores. A gente sabe que é um setor, parece que o poder vê esse setor como um demônio, é demonizado, é uma coisa impressionante. Eu estava falando para o João, porque a gente entra presidente de direita, presidente de centro, presidente de esquerda e não anda para melhor, para pior, se bobear, anda em 2 dias, né, João? E não anda. Nós temos um governo que nós não podemos negar que tem compromisso, né, com o social, com os trabalhadores, mas não anda, porque a nossa política ela é muito complicada, né? Então, o regime, o sistema de governo nosso é presencialista, é verdade, mas tem o Congresso Nacional que tem poderes, né, que tem que passar pelo Congresso, né? Isso é bom, mas tem momentos que não é fácil. A gente, como pão que diabo amasso, porque não anda as coisas no Congresso e quando anda, às vezes, é para pior. Então, quando a Cristina disse, eu já passei por hospital, internado e tal, e lá estão os profissionais da saúde, Cristina. E a gente sabe o quanto que esses profissionais ralam, né? Ralam para ver a gente sair de lá sair melhor do que o que entrou, do que começou, né? A gente sabe como é importante o trabalho público, os servidores públicos, a gente sabe, eu sei disso, né? Mas infelizmente eles não são valorizados. Aí tem pessoas que falam, mas esse pessoal não trabalha tal, e não é assim. Eu discordo, né? Eu discordo porque trabalham e muito e ganham pouco, né? Porque nós temos 3 esferas, nós temos vocês aqui, que é o municipal, o estadual e o federal. Quer dizer, eu acho que aqui trabalha mais e ganha menos, né? E vai subindo e ganhando mais, é lógico. Quando chega no federal, o salário é maior, né? Mas, João, nós estamos juntos nessa luta, né? Como disse o Adriano, mas esperamos que ainda desse governo a gente dê uma solução melhor para essa pauta dos servidores, que essa pauta é nossa para a Força Sindical, tá bom? Acredito também que as outras centrais estão fechadas nessa pauta, assim como a Força estão fechadas nessa pauta, para que a gente possa sair melhor numa eventual votação aí da PEC 32, tal, que não vai ser fácil, que a gente saia melhor do que como está hoje, tá? E Cristina, mais uma vez, reiterando, um abraço do Miguel, conto com nós, a casa aqui está à disposição para vocês, tá bom? Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o nosso companheiro Fábio Pimentel, que é o secretário do Setor Público do Estado de São Paulo, que organiza o Estado, eu não posso deixar de falar da força que nós temos tido do Miguel Torres, da organização do nosso setor. Tá? O Miguel fez esforço total e hoje muito bem representado dentro do Conselho do Governo. O doutor João, que faz uma luta incansável na defesa do interesse do servidor público dentro do Conselho. Mas vocês sabem como que nós estamos sendo vistos mesmo dentro do Conselho. Por que eu faço essa fala? Eu faço essa fala porque nós vamos ter na mão a oportunidade de ajudar a mudar o Congresso para defender as nossas pautas. Então, cada servidor que aqui está, que tomem a consciência que nós temos o dever e a obrigação de trabalhar com deputados que tenham compromisso com a classe trabalhadora. Isso é o nosso papel, a nossa obrigação. Nós estamos sendo banidos da história dos trabalhadores, banidos de uma forma danosa e maldosa através da própria imprensa que tenta demonizar o setor público e o setor público para entrega para a iniciativa privada.
Então, cada um, nós temos um grande problema que dentro de cada município, nós temos um vínculo com um deputado. Nós temos um vínculo com algum político. E com esse vínculo a gente deixa de defender o interesse da nossa classe, da nossa categoria. E nós vamos ter que repensar isso, nós estamos em tempo de repensar isso. Porque o mal que está sendo feito para o setor público não é só para nós enquanto trabalhadores, é a sociedade. E nós temos que defender, não só empoderar trabalhadores, como também, no outro contraponto, defender a sociedade, porque eles vão ficar sem saúde, saúde, segurança, saneamento básico, toda a estrutura do Estado está sendo desmontada pelos congressos que estão lá. Vem vindo um novo financiamento, que nós temos que combater esse financiamento, porque vai ser difícil também da gente conseguir eleger trabalhadores. A gente já tem a dificuldade de se autoconvencer, eu não quero me meter na política, só que a política está acabando com o nosso setor. Está acabando com a prestação de serviço, está acabando com o Estado, está reduzindo cada vez mais o tamanho do nosso Estado. Então, companheiros, eu acho que isso, eu só estou encerrando essa fala porque eu lembrei muito do Miguel, porque o Miguel fala muito isso para mim quando a gente está conversando, e ele abriu essas portas, né, doutor João, de uma tal forma para o nosso setor que eu não posso falar, eu sou meio puxa-saco da força, faz 30 anos que eu estou aqui dentro, mas o pessoal que já está aqui comigo há algum tempo sabe. Como nós chegamos aqui e hoje o espaço que o setor público ganhou aqui dentro. Agradeço o Danilo, na pessoa do Adriano, o Danilo não pôde estar presente, mas o Danilo foi o primeiro, depois veio o Juruna, veio o Paulinho, e assim sucessivamente. Então, hoje o setor público tem um respeito dentro da força. E o Miguel fala muito isso para mim. Miguel sempre bate em cima disso. E os trabalhos que o Miguel já fez dentro de Brasília para conseguir inserir o setor público, mas está difícil até de inserir, né, Geraldinho? O setor privado, diante do Congresso que tem lá. Então, o nosso papel está nas nossas mãos, começar um trabalho de empoderar o trabalhador e começar a trabalhar a conscientização dos nossos trabalhadores. Vai ser difícil? Vai, porque você sabe que o setor público tem muita ala do bolsonarista, aquele que roda em roda do pneu pegando fogo e fala com extraterrestre. Mas nós vamos ter que fazer isso urgentemente, porque nós seremos banidos. Se nós fizermos uma boa organização no combate contra a reforma administrativa, nós podemos ganhar essa parada empoderando trabalhadores em 2026, para 2027. Tá? Eu passo a palavra, peço desculpa de ter feito essa ponte aqui, que eu não poderia deixar de lembrar, eu não posso deixar de lembrar de fazer a fala principal do Miguel, que esse acolhimento do Miguel com a gente dentro de Brasília, essa ponte, com toda a dificuldade que tem, o Miguel está sendo um grande parceiro nosso. Passo a palavra agora para o nosso organizador do Estado de São Paulo, que é o Fábio Pimentel. Nosso Fabinho. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Vou cumprimentar mesmo aqui de forma geral, na pessoa do João, que é o nosso líder maior, e dizer aos companheiros que nós vamos discutir dois assuntos aqui de extrema importância, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Hoje, até mais importante a reforma administrativa. Vamos ter que prestar muita atenção aqui na fala do João, na conjuntura política, porque a conjuntura política é a nossa vida. Porque o nosso patrão é político e o que eles decidem lá reflete diretamente na gente. Você veja, o companheiro Adriano lembrou aqui as ACS que obtiveram, ACS e ACE, que obtiveram uma vitória esplêndida ontem, regulamentando a aposentação, e eu já de pronto olhei para os companheiros aqui de Tatuí, porque lá nem as ACS, nem as ACS e nem o restante dos funcionários conseguem aposentar com a qualidade. Então, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Então, o que se decide, muito importante o que a Cristina falou também, porque o que se decide no Congresso reflete diretamente na gente. Então, nós precisamos estar atentos e votar com consciência, não temos que ter medo de falar sobre esse assunto.
votar em quem trabalha para o trabalhador, em quem defende o trabalhador, porque senão a gente vai enfrentar só questões como a reforma administrativa, que está aí assolando e assustando a todos nós, que promete, se bem que não diretamente, mas promete atacar a estabilidade, promete propiciar a terceirização. É só a gente acompanhar aí as análises feitas e agora ouvir de viva voz aqui do João e dos companheiros do DIEESE como é que está essa situação. Então, extremamente importante esse ponto. Eu espero que todos tenham um bom aproveitamento. Vou parabenizar aqui a Cristina novamente por ter promovido isso e torcer para que nós continuemos a nos encontrar para falar sobre isso, debater sobre isso, para estarmos preparados para embater as questões. Ok? Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao nosso mestre, que hoje eu fiquei assim um pouco preocupada, porque o João, ele é tão otimista. Você chega, o navio está afundando, ele está lá, ele está na boia, ele já passou, e hoje ele está, exatamente, ele já saiu do afundamento desse navio, mas hoje eu senti o João um pouco preocupado, e isso me preocupou, porque o João o João é um sonhador. O João é um guerreiro lá dentro do Congresso. Sou testemunha, que trabalho lá com ele quando eu vou, né? Eu sei o respeito que ele tem dentro do Congresso Nacional, naquela frente parlamentar, diante dos gabinetes. E eu senti o João muito preocupado hoje de manhã, desde a hora que ele chegou. Eu falei, o que está acontecendo? Ele está triste. Quando o João está triste é porque o babado é forte. E esse babado vai estar na nossa mão, da gente fazer essa luta, para a gente virar esse jogo. Nós conseguimos virar a PEC 32, que estava muito mais acirrada. Agora nós vamos ter que virar esse jogo de novo, todo mundo sair daqui com um único compromisso: usar as nossas redes sociais para combater. Porque a mobilização da rua enfiou na vala a anistia, que estão tentando de novo, enfiou na vala a PEC da blindagem. Então, nós temos força, sim, de enterrar de novo. Se nós conseguir passar esse ano sem reforma administrativa, vai estar nas nossas mãos esse combate. E o combate vai ser pelas redes sociais. E a gente vai tentar, o doutor João vai dar alguma organização, algum norte para a gente fazer esse encaminhamento. Então, já vou passar a palavra para o João. O doutor João já vai fazer análise, a conjuntura política dentro dessa mesa. Tá? Depois a gente passa a palavra para o DS. Tá? Doutor João, palavra do senhor. Dá uma risadinha antes para nós. Assim você dá uma confiança, já fica tão nervoso. Obrigado. Primeiro, bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Cristina, antes de mais nada, te cumprimentar pelo seu poder de iniciativa. Todos os assuntos prementes, geralmente a Cristina sai na frente, puxando os debates tão necessários, como está sendo aqui agora, nesse momento, na reforma administrativa. Até porque nós estamos num momento exato de discutir, somente agora nós estamos conhecendo de fato o que vem a ser o projeto de reforma administrativa. Antes de cumprimentar todos os colegas aqui da mesa e agradecer pela oportunidade. A Cristina tem razão numa coisa: eu sou acusado de ser um otimista incorrigível. Eu sou mesmo. Eu acho que o que não deu certo é porque nós não lutamos bastante ainda. Não deu certo, vai dar certo. Isso sempre assim. Mas eu estou otimista. Estou preocupado, sim, Cristina. Poderia ser diferente, mas estou otimista e quero garantir isso para vocês. Até porque só o fato de eu estar aqui debatendo com vocês é motivo de otimismo. Estamos procurando caminhos e não pegamos uma rapadura de graça, não. Bem, aqui eu vou dar uma. É isso aí. Eu vou passar mais para vocês aqui informações do que está acontecendo, do que nós temos prospecção de que vai acontecer
nesses momentos breves aí com a reforma administrativa e, especialmente, falar, para além do que está na reforma, do que não está na reforma também. Esse é talvez o assunto até um foco até mais importante, o que falta nessa reforma, mais do que o que está nela. Eu vou deixar muito as questões da análise de conteúdo mais item por item, muito mais a cargo do Leonardo, do Diese, que já estão com isso pronto, então eu quero dar muito mais informações que sirva de base para traçarmos nossas estratégias aqui. Bom, primeiro, quero dizer que no sistema reforma administrativa, eu trabalho com ele ou contra ele desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, faz décadas já que está essa tentativa. Esse conceito de reforma administrativa liberal, que se tornou depois ultraliberal no governo passado, na verdade ele vem do plano diretor de reforma do Estado elaborado pelo Bresser Pereira, e que começou mais atrás ainda, né, os técnicos que estão aqui sabem, lá em 78, lá com o consenso do Loft e tal, foi quando criou-se esse conceito do modelo de Estado para um mundo globalizado a partir dali. Mas todas as reformas, e eu sempre me incomodo quando eu chamo de reforma, porque quando você propõe uma reforma, é sempre para melhorar algo, né? Mas todas as reformas que nós temos enfrentado, da administrativa, da previdência, trabalhista, tem sempre vindo no sentido de precarizar o conteúdo de que ela trata. E não tem sido assim. Não tem sido diferente nesse caso. Essa reforma administrativa, nós estamos traumatizados com esse tema, desde o governo passado, que era a PEC 32. A PEC 32 era o chassi do não Estado. Ele era assim, era uma reforma que, na verdade, ela propunha a ausência do serviço público em todas as suas dimensões, porque ela tornava possível você terceirizar, você transferir para a iniciativa privada literalmente todas as iniciativas do setor público. Aquilo nos deixou esse trauma. Tanto é que agora, nessa reforma, até hoje, nós estamos falando em combater a PEC 32. E eu quero lembrar aqui que o relator, o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, ele sempre falou, ele até ri da gente, por que vocês estão combatendo a PEC 32? Eu não vou usar uma vírgula da PEC 32, eu não vou falar em acabar com a estabilidade, etc. Mas estava de PEC 32. E nós passamos aí desde junho, desde o mês de junho, discutindo esse assunto, mas sempre na base do que poderia ser, de algumas reportagens de jornal, de algumas fofocas que surgiam, e não conseguimos conhecer finalmente o que era essa reforma administrativa. Eu estou dizendo isso porque o coordenador agora, o relator do projeto, ele está desparramando aí que debateu durante 4 meses o projeto, que debateu com o movimento sindical, que debateu com os partidos políticos, que debateu com os estados e com o município, e isso não é verdade. Eu quero começar dizendo isso aqui. Não é verdade. O que nós discutimos foi tudo em tese, sem conhecer o texto. E agora que se conhece o texto, eu posso dizer que eu entendo por que eu disse que não ia usar a PEC 32 para nada. Eu me atrevo a dizer que esse projeto, nessa circunstância no dia de hoje, era pior do que a PEC 32. Porque ele é muito mais abrangente. Ele é muito mais abrangente. Ele traz no simpósio questões que sequer a PEC 32 ousava, que é a quebra do Pacto Federativo, por exemplo. Para vocês terem ideia, no bojo da PEC, você pode distinguir alguns aspectos. Né? Primeiro, é esse aspecto midiático que o
que o relator sempre falou. Ele só vai para a imprensa para falar contra os super salários. E é claro, quem que é a favor de super salário? E nós, eu não apresento quem ganha super salário, porque eu nunca nem conversei com o super salário. Ele vai para a mídia falar sobre férias de 60 dias, de até 90 dias. E claro, esse negócio de férias de 60 dias, eu falei para ele, não, mas isso é uma posição muito simples, vai ser uma posição simples. Férias de 60 dias é para todo mundo, não é para ninguém que está defendendo que uma categoria tem isso. Mas qual que é a tática dele com isso? Ganhar a opinião pública, e está ganhando. Ganhar a grande mídia, a chamada mídia comercial, e está ganhando, já ganhou. E, ao mesmo tempo, fugir dos temas fortes, dos temas de debate, que ele não trata disso. Eu não sei se nunca vi ele dando uma entrevista para tratar de alguns assuntos que nós vamos tratar aqui, ou aqueles que faltam na reforma administrativa. Então, primeiro constatar que essa PEC ela é amplamente inconstitucional. Isso vai dar muita confusão, vai parar no Supremo. Nós mesmos já estamos tratando de nos preparar para a complicação, pode entrar com ação direta de constitucionalidade. Entramos com muitas, até pouco tempo a nossa confederação era campeã de ADIM no Supremo. Perdemos para o OAB, que agora o OAB nos ultrapassou. Porque ela frontalmente, ela liquida, ela aniquila o Pacto Federativo. Quando você fala que ela aniquila o Pacto Federativo, o argumento deles é o seguinte: não há de se falar em constitucionalidade quando você está tratando de uma PEC, que é uma emenda à Constituição. Mas não é bem assim. A nossa Constituição ela tem algumas cláusulas que são as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas não podem ser quebradas, não podem ser removidas, não podem ser modificadas no que ela tem de fundamental. E o Pacto Federativo é uma cláusula pétrea, desde sempre no Brasil. Desde sempre foi uma cláusula pétrea. Então começa por aí. E por que ela quebra o Pacto Federativo? Porque ela traz uma verdadeira intervenção nos estados e municípios. Ela retira por completo a autonomia administrativa e até, invadindo até a autonomia financeira de estados e municípios. Na medida que ela traz, por exemplo, questões que, além de inconstitucionais, são, inclusive, inexequíveis. Por exemplo, como é que vocês imaginam ser exequível, para além da inconstitucionalidade, como vocês imaginam ser exequível uma tabela única salarial para a União, Estados e municípios, para o Executivo, Legislativo e Judiciário? Como funcionaria isso? Isso está nessa PEC. Vocês imaginam, por exemplo, você fazer uma tabela única salarial aqui para o Estado de São Paulo e para o município de Xadá, lá, por exemplo, no Ceará? O Brasil é um continente por inteiro e, sobretudo, um continente de enormes desigualdades econômicas, sociais, políticas. Mas, então, para além disso, ele traz, por exemplo, imposições no sistema de licitações, que vai incorporar agora na PEC, agora vai entrar como emenda, aspecto do Decreto-Lei 200, que está em elaboração no MGI, mas ele vai antecipar, já vai colocar também na PEC, ele disse isso agora há 2 dias. Então, tudo isso, Cristina, que são os motivos de preocupação. Porque depois que conhecemos o teor, nós já reunimos com o governo, já reunimos com o movimento sindical, já reunimos com o Congresso, ainda ontem reunimos com a Frente Parlamentar Civil. Então temos aqui alguns alentos, mas muitas preocupações. Por quê? A grande ameaça que se tem nesse momento é que está uma pressão muito grande para pensar a reforma administrativa na PEC 32. Descarta a PEC 32 e pensa essa reforma como substitutiva. Isso seria um desastre, eu quero alertar disso sempre, Cristina, temia isso. Porque aí ela iria direto para o plenário, a PEC 32. Agora, ontem surgiu uma novidade, que talvez eles não apensem a PEC 32, porque entraria o desgaste que ela tem naturalmente, mas apensaria a uma outra PEC que já tenha percorrido as comissões. Essa é a grande preocupação do momento. E é a grande tática nossa.
é evitar que ela seja apensada e que não vá direto para o plenário. Qual que é a tática que nós estamos discutindo, inclusive discutimos no Congresso Nacional? É fazer um verdadeiro mutirão para que se consiga a instalação, ao menos, de uma comissão especial. Um assunto desse tamanho, uma reforma administrativa, talvez não, é daquelas reformas que atinge a todo e cada um dos cidadãos. Porque não há quem não necessite do serviço público no Brasil, em algum grau, até mesmo os ricos precisam do serviço público. E a PEC administrativa, ela está falando do tamanho do Estado, da forma do Estado, de que tipo de serviço público esse Estado vai prestar ou deixar de prestar. Então, seria, o certo seria um assunto, esse tipo de assunto seria percorrer os caminhos normais, os regimentais normais do Congresso Nacional, para que se tivesse tempo de se debater sobre tudo com estados e municípios, que não foram ouvidos. Quando ele fala que ouviu estados e municípios, é porque ele fez uma audiência, eu participei dela, inclusive, quando estava presente o CONSADES, que é o Conselho Nacional do Secretário de Administração do Estado. E, num outro momento, estava o prefeito de Salvador representando todos os prefeitos do Brasil, participando de uma audiência, onde cada um teve 10 minutos para falar. E se discutir um assunto dessa profundidade com estados e municípios? Não é. Então, o fundamental para a gente agora é conseguir, nós vamos precisar realmente de fazer uma mobilização muito grande, Cristina, todas e todos, para um serviço de convencimento. A partir de hoje, já está começando lá, e todos nós suspendemos as agendas fora de Brasília. Essa aqui já estava marcada, eu não suspendi, e até porque eu gostaria mesmo de estar com vocês, para fazer uma arrastão no Congresso para conseguir que ela não seja, primeiro, apensada, segundo, que seja criada a comissão especial. A comissão especial é um instrumento legislativo onde se tem 40 sessões para discutir um assunto. Muitas vezes eles fazem 2, 3 sessões num dia para atropelar, mas ao menos abre a possibilidade da gente colocar emenda, da gente trazer para o debate, por exemplo, a Confederação dos Municípios, nós ontem mesmo já nos procuramos, e está todo mundo muito assustado. Quando o Dr. Paulo Gil Costa, que é o presidente da Confederação dos Municípios, tive a oportunidade de ter um breve diálogo com ele ontem, ele mesmo, nós não estamos acreditando que está acontecendo uma intervenção em estados e municípios. O presidente do CONSAD, que é o secretário de administração lá do Piauí, também já fizemos contato, e eles também estão dispostos a entrar conosco nessa grande batalha de criar a comissão especial. Esse é o principal ponto do momento, e é para isso que cada um que conhece um deputado tem que ligar para o deputado. Primeiro, nós estamos tentando para não conseguir as assinaturas suficientes. Nós achávamos, essa é uma coisa estranha, nós achávamos que ia ser uma avalanche de assinatura, e precisa de 171 assinaturas, né? 171 assinaturas para se protocolar uma PEC, um projeto de emenda da Constituição. Até ontem, ao meio-dia, só tinha 52. Mas aí tomamos um golpe legislativo. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ontem ele assinou também um instrumento legislativo lá, autorizando que as lideranças assinassem por suas bancadas. Aí ainda tem uma discussão ver se isso é possível ou não, né? Mesmo uma canetada autorizada. Isso quer dizer, por exemplo, chega lá o líder do PL e assina por 90 deputados. E agora eles estão preocupando, e é por isso que eles querem que ela vá direto ao Congresso, quando eles estão percebendo que não vai ser fácil como imaginavam. Quando eles estão com dificuldade de conseguir 171 assinaturas para protocolar, eles sabem que no debate vai ser duríssimo, duríssimo. Porque agora que todo mundo conhece a reforma, a cada dia é um calhamaço de 570 e tantas páginas. É coisa para os técnicos debruçarem. Eu mesmo pessoalmente, é um grupo de técnicos, que os técnicos cuidem, que destrinchem tecnicamente as implicações jurídicas, as implicações não só de ordem legal, mas da forma da execuibilidade das propostas, e nós temos a obrigação de fazer estratégia política para não permitir que seja votado esse ano. Essa é outra guerra. O presidente Mota, ele tem na reforma administrativa
uma bandeira pessoal muito forte. Isso, quem me disse, inclusive, foi o relator, Pedro Paulo, que eu tenho um relacionamento, terminamos tendo um relacionamento amistoso com ele. Ele disse ao presidente, ele não quer nem ler o texto, ele não quer saber, ele quer aprovar a reforma administrativa como legado. Para algumas, porque ele é tido hoje como um apêndice do presidente Lira, né? E ele quer se livrar disso. Ele quer demonstrar que ele é forte, que o Lira não deu conta de fazer a reforma administrativa, ele fez, por isso que ele não está muito preocupado com o conteúdo, ele quer aprovar. E também porque ele está numa disputa terrível lá para ser o candidato a governador pela Paraíba. Então, por isso é que ele quer fazer de afogadilho. Primeiro, para deixar esse pedido desse legado dele, mas, sobretudo, ele quer fazer de afogadilho para não discutir as comissões. Essa, então, é a nossa grande missão no momento, é fazer com que aconteça o debate. Quero dizer agora de alguns pontos que tem na reforma e que... Desculpe, estou querendo respirar. É só respirar mesmo, tá, né? Alguns pontos que precisamos chamar a atenção. Por exemplo, o que deve mais preocupar a nós, do setor público, mas também, sobretudo, aos usuários do serviço público, que nós vamos ter agora como taxa e estratégia a defesa do usuário do serviço público, levar esse debate para o usuário, para a sociedade. É uma forma de defender subrepticiamente nossos interesses corporativos. Mas a forma de angariar apoio é buscar o apoio da sociedade, demonstrando o que essa reforma pode trazer de mundo. O principal problema dela, e é o coração da reforma hoje, é contratos temporários. E essa questão do contrato temporário é que veio o grande engodo aí, de garantir o tempo todinho que não ia acabar com a estabilidade. Mas qual que é o engodo dessa coisa aí? Veja bem, essa questão da estabilidade era o coração da PEC 32. Esse era o coração da PEC 32. Porém, como a PEC 32 não vingou, o trabalho sujo, me desculpa usar esse termo, o trabalho sujo de acabar com a estabilidade, o primeiro passo e o passo fundamental foi dado pelo Supremo Tribunal Federal já. Ele acabou com o regime jurídico único. Aí você acaba com o regime jurídico único e muita gente está achando que acabou com o regime jurídico único para permitir contratar pela CLT. Não, é pior que isso. Por qualquer regime, lá não fala de CLT, fala por qualquer regime. O governo aqui de São Paulo pode criar um regime qualquer e contratar por esse regime. Então você acaba com o regime jurídico único. Você, e na PEC está isso aí, você não coloca o concurso público como exigência única e obrigatória para ingresso no setor público. E escancar a porta da contratação de temporário. Contratação de temporário que hoje era 3 anos, está passando para 5, mas tinha uma excrescência. Pode olhar a primeira versão da reforma que circulou agora, há 3 dias atrás. Que dia foi? 3, 4 dias atrás, né? De manhã, ele soltou uma reforma. A reação foi tão terrível, porque a gente estava denunciando isso já, e de tarde ela não mudou. Mas é que pretende voltar por emenda agora. Que é, além da contratação de temporário por 5 anos, e a contratação de temporário, a temporariedade é do funcionário, não é da função. Então ele pode contratar eternamente por temporário, contrata por 5 anos, demite aqueles depois de 5 anos, demite por 1 ano, mas contrata outros tantos. E mais do que isso, ele criou uma coisa que não serve nem como jabuticaba, que é a contratação do servidor estatutário por tempo determinado. Veja que maluquice. Foi isso que ele tirou. A reação foi tão terrível que ele retirou para voltar depois, para ver se volta depois. Se for direto para o plenário, ele recoloca e passa esse voto para aprovar no plenário. Porque tem uma galera ali que não quer saber de conteúdo, quer saber se quer saber de muito mais de questões ideológicas, se é contra ou a favor do governo, do que o conteúdo. Então, veja bem, o que ele propôs? Passa o contrato de temporário para os 5 anos, e isso permanece, mas em 5 anos ele demite o contrato com o mesmo tanto ou até mais, de novo, não tem limite. E além disso, quer que o próprio estatutário seja por
determinados sejam temporários também. Por isso não mexe na estabilidade. A estabilidade que ela estava morrendo na eleição, com o fim da regime jurídico único, com a não realização dos concursos públicos e com escancarar a temporariedade. É muito verdade que nós defendemos regulamentar o contrato temporário, porque são contratos extremamente precários, não tem direito nenhum dos trabalhadores, não tem garantias nenhuma. Isso é uma coisa. Outra coisa é escancarar a temporariedade para burlar o serviço público, para acabar com a estabilidade, para acabar com o profissionalismo no serviço público, para tornar de vez o emprego público como manobra política do governo de ocasião. Uma outra questão, então, essa questão dos temporários é a que merece a maior atenção nossa. Mas tem outras coisas também que são inexequíveis e são, inclusive, muito contraditórias em relação à proposta, ao que o relator defende, que é a eficiência e economia, custo-benefício para o setor. Vou dar um exemplo, estava até discutindo com alguns colegas aqui ainda há pouco, o teletrabalho, que ele limita, ele impõe um limite, e esse limite, eu repito, para Estado, município, União, os 3 poderes, ele limita de uma forma, num simplismo, que também fica inexequível. O argumento é que muitos governos exageraram e até fecharam determinados órgãos em função do teletrabalho. Mas qual que é o correto, então? Seria consertar algum ou outro que está errado e não impor de forma tão irresponsável quanto nós levantamos coloquei lá um levantamento, peguei lá da Procuradoria da República, no caso do Rio de Janeiro, desde a pandemia, foi aumentando o teletrabalho de tal forma que chegou a fechar um prédio de 18 andares lá no Rio de Janeiro. Então, para voltar, o teletrabalho, isso é levantamento da própria Procuradoria. Para voltar o teletrabalho da forma que tem imposto na reforma administrativa, seria necessário, de novo, contratar um prédio de 18 andares, equipar esse prédio, e isso é um exemplo que vale para muito. Enquanto ele fala em eficiência, está quebrando a eficiência. Tem estudos que comprovam a eficiência, os ganhos de eficiência, os ganhos de produtividade trazidos pelo teletrabalho. E teletrabalho, cada função tem uma característica, Às vezes eu cito alguns exemplos de que realmente exige um contingente maior, quase total, de trabalho presencial, como um trabalho dentro do ano, por exemplo. Mas pega um trabalho de um auditor fiscal, que todo o trabalho dele é feito por sistemas. Tudo por sistema. Hoje não tem mais o fiscal com a pastinha na mão, saindo atrás das firmas aí. Então são questões muito simplistas que derrubam o discurso de alta tecnicidade, de busca de ganho de eficiência e de economia para o Estado. Eu quero aqui também falar, e talvez essa seja a parte que mais me chateia, viu, Cristiano? Vamos falar do que está me deixando muito chateado nesse processo, é do que não tem na reforma. Estamos falando da reforma que a galera aqui vai destrinchar os detalhes dela. Eu estou falando da conjuntura em que ela está acontecendo. Mas vamos falar do que não tem na reforma, do que nós trabalhamos, de que inclusive tem uma participação fundamental, indispensável do presidente Miguel Torres, que é o marco regulatório das relações de trabalho. Nós, setor público, em que pese sermos acusados, fartamente acusados de sermos uma categoria de trabalhadoras e trabalhadores que vivemos de privilégio, na verdade, em relação na questão de relações de trabalho, nós somos o mais discriminado do país. É a categoria mais discriminada do país. Nós somos a única categoria que não temos, por exemplo, negociação coletiva. A única no país que não tem negociação coletiva. Nós somos a única no país que não temos uma legislação universal, uma base legislativa de saúde e segurança no trabalho. Nós não vimos nessa reforma, que está no marco regulatório das relações de trabalho, que foi negociado com 18 ministérios,
aí foi o trabalho do Miguel Couto, foi comigo. Foi o Ministério da Negociação Marca Regulatória. Muitos de vocês já conhecem aqui, foram 2 anos de trabalho. E que nós apresentamos, ele é o relator. O relator, isso eu tenho que reconhecer, que ele fez uma reunião exclusiva com essa despesa, para discutir o marco regulatório. E ficou dos mais entusiasmados. E ele levou o CONSAD, o Conselho Nacional do Secretário de Administração, ele levou um punhado de representantes, pegou o marco regulatório e se compromissou a aproveitar o máximo dele. Mas eu ainda fiz uma coisa. Olha, vamos extrair ao menos a negociação coletiva, não pode ficar fora. Primeiro, ele está chamando, tem um capítulo lá da reforma que ele chama de marco regulatório da administração pública. Até já aproveitou um pouco da nossa nomenclatura. Então, nós dissemos, como é que você vai fazer um marco regulatório da administração pública sem colocar o capítulo das relações de trabalho nesse marco regulatório da administração? E como é que você vai falar de relações de trabalho se não começar pela negociação coletiva? Pronto, ficou fechado. Constaria. Ele anunciou depois de uma audiência pública. E aí, antes de sair o relatório, umas 2 ou 3 semanas antes de sair o relatório, ele pediu para quem ter contato comigo, dizendo que não ia constar a negociação coletiva. E agora que vem a questão, pasmem, porque ele disse que para fechar o consenso com o MGI, o governo, o MGI, e aqui é a denúncia mesmo, que eu já fiz pedido para a própria ministra, exigiu que retirasse a negociação coletiva da reforma administrativa. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Que todo momento até de desgaste, né, com o governo. Nós tivemos uma reunião recente com a ministra Esther e o ministro Marinho, conjuntamente. O Miguel estava, e o Miguel me designou para representar a força sindical, em que penso que ele está presente, mas o tema da reforma administrativa. Denunciei isso e eu não ouvi não cabal que não era assim. Não, mas é assim, o relator está mentindo. Mas o governo não disse não. E ele continua afirmando que foi de acordo com o governo. Ele continua, e eu estou falando aqui para cobrar posições do governo. Ele, naquela questão do que eu falei dos temporários, que é, para mim, a parte pior dessa reforma administrativa, tem uma parte ali que permite a contratação de temporário por pejotização. Como nós fomos para ele, sabe o que ele falou? Esse projeto não é meu, isso veio do MGI. Vou atrás do ministro. Espera aí, além de não combater essa temporariedade generalizada vindo da reforma administrativa, o governo está propondo que ela seja por pejotização, segundo o próprio Pedro Paulo, que o governo está copiando um projeto do prefeito João Campos, lá de Recife. Então, eu quero dizer, essa é uma outra coisa aqui que eu quero deixar bem claro, é que nós temos que cobrar a posição do governo. O governo tem que dizer claramente se isso aqui está ou não acordado com o governo. Já fiz isso diretamente aos 2 ministros, já fiz isso no Conselhão, vocês sabem, eu sou do Conselhão da STF, já fiz isso na Câmara Técnica, e agora vamos fazer, já fiz isso ontem na frente parlamentar, e vamos fazer isso, cobrar uma posição do governo. Então, nós temos que saber. Porque, se de um lado nós temos um Congresso totalmente hostil, se nós não tivermos o apoio decisivo do governo, vai passar esse caramaça de direitado. Vai quebrar o pacto federativo. Vai acabar a autonomia dos estados e municípios. Vamos ter um arremedo de reforma administrativa inexequível, inclusive por questões práticas, pragmáticas, pelos alguns aspectos que nós levantamos aqui. Então, eu queria mais ou menos encerrar essa parte aqui, depois nós continuamos o debate nas outras mesas, dizendo das prioridades. Prioridade 1, eu repito, fazer uma batalha campal, primeiro para dificultar as assinaturas, mas eles vão conseguir a assinatura, ainda mais agora com essa questão do líderes assinarem. Mas o fundamental é que não seja apensado a nenhuma PEC, e isso está em marcha.
que seja, no mínimo, criada uma comissão especial. Isso tem que ser exigência sob pena da gente ir às últimas consequências. Nós vamos ter que tirar a bunda da cadeira e ir para cima. E não é necessariamente em Brasília, a pressão precisa ser exercida muito mais nos estados. Aqui no dia 16 tem um evento aqui em São Paulo, da reforma administrativa, e nós vamos ter que lotá-lo, Cristina. Está sendo puxado pelo deputado Zaratini e a deputada Luciene. Nós vamos ter que aumentar, e nós já estamos organizando isso, fazer uma pressão maluca lá no Rio de Janeiro, que é o estado do relator, e na Paraíba, que é do estado do presidente da Câmara, e nós vamos ter que robustecer o evento que as centrais estão chamando do dia 29 em Brasília, exatamente para tirar um posicionamento mais unânime, o mais unânime possível, unânime não, o mais consensual possível, das centrais sindicais, convocado no dia 29. Então isso tomou uma dimensão muito mais importante a partir de agora que nós conhecemos esse projeto de reforma. Então, Cristiano, eu infelizmente não trago boas notícias, né? Você está reclamando, mas eu quero dizer que são as notícias que nós temos. E quero dizer que vamos ter que repetir esse tipo de evento, Cristiano. Eu quero te convidar a liderar, você, nossa diretora de assuntos municipais da Confederação, a liderar junto às outras federações, viu, Damásio? Eu vou convocar que cada federação, nós temos 40 federações filiadas no CSPB. Cada federação tem que fazer um evento desse aqui, o mais ampliado possível, nos preparando para uma guerra campal que vai vir aí. Vai vir aí uma guerra campal. Ou então, vai acorde a caçamba dessa vez. E se passar essa reforma desse jeito, eu repito. Agora eu entendo por que eu não dispensou a PEC 32, porque essa é pior que a PEC 32. Ela traz os aspectos da PEC 32 ampliado por um desmonte do modelo federativo constitucional que nós temos no país. Então, por enquanto, eram essas informações genéricas e gerais que eu trago para vocês, e a partir da participação dos demais colegas, então, vou debater com vocês. Obrigado. Tá vendo porque eu vi a cara dele triste? Essa notícia não é um pouquinho triste. Quando a gente conhece as pessoas, nós conhecemos pelo olhar. Então eu peço que desfaça essa mesa, por favor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos aí do Brasil. Como a gente agradece muito aquelas cadeiras de massagem aqui nessa. Desce ali, ó. O pessoal no fundo faz uma vez. Venham todos aqui, companheiro. Vem todo o pessoal aqui para frente. É isso? Não, aqui. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai de fora. Onde vocês vão fazer a apresentação suas? Aqui? Eu acho que sim. Apresentação aqui. Eu acho que sim. Não vai pegar o centro da mesa, então vou ter que virar para vocês a câmera daí. Eu não sei se dá pra virar ser melhor, acho que não tem uma regra. Não, acho que não. Melhor assim, né? Não estou transmitindo ao vivo, mas depois a gente vai jogar ela no canal.